Amar é evangelizar. A Web Rádio Meimei apresenta Sementinhas do Amanhã. Olá, bom dia a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Sementinhas do Amanhã. Eu sou a Mari Bonini, estou aqui hoje com o Caio, com o Léo. Bom dia, Caio. Bom dia. Bom dia, Léo. Tudo bem? Bom dia. Tudo Como bem? Como vocês passaram a semana? Passei tudo bem. Estão mais animadinho hoje, que na semana passada estava triste, hein? Mais ou menos. Sono lascado. Hã? Vamos, domingo de manhã, gente. Vamos acordar, certo? O que a gente estava falando mesmo semana passada? Felicidade. Não. É, felicidade, mas a gente falou sobre consciência tranquila. Ops, que enroscou a língua aqui. Tranquila. Consciência tranquila, felicidade e consciência tranquila. E aí a gente acabou o programa e eu perguntei para vocês se vocês achavam, se dava para a gente dizer que a consciência tranquila era inversamente proporcional à culpa. É. E vocês responderam o que para mim? Sim. E você, Caio, concorda? Concordo. Então, aí eu estava falando para vocês, né, que a culpa é um problema muito grande do ser humano, esteja ele encarnado ou desencarnado. E traz muito sofrimento para a pessoa. E sofrimento é felicidade? Não. Então, realmente, não ter a consciência tranquila resulta em culpa para a gente, né? O que será que as obras básicas falam para a gente sobre culpa? O que vocês acham que falam, hein? Será que eles falam alguma coisa legal? Acho que sim. Então, sim. Começa lendo pra gente, Caio. O Léo terminou lendo na semana passada, então hoje você começa. Vamos lá. Texto 125, por favor. Ao comentar a resposta dada pelos espíritos a questão 930, no livro dos espíritos, Kardec esclarece que, com uma organização social previdente e estável, o homem não pode sofrer necessidades, a não ser por sua culpa. Mas as próprias culpas do homem são frequentemente o resultado do meio em que ele vive. Quando o homem praticar a lei de Deus, disporá de uma ordem social humana na justiça, na solidariedade, e com isso ele mesmo será melhor. Muito bem. Vamos dissecar essa questão aí, né? Então ele fala assim, que a gente vive numa organização social onde o homem hoje, ele é muito mais consciente, ele tem muito mais conhecimento, muito mais sabedoria, certo? E o homem só sofre por culpa dele. Pelas escolhas que ele faz. Por culpa da culpa dele. É por culpa da culpa dele, exatamente. Mas, assim, por conta da sua própria culpa, das próprias escolhas que ele faz, né? As próprias culpas dos homens são frequentemente o resultado do meio em que ele vive. Mas e aí? Ele, né? Tá bom, a gente já entendeu que conforme as escolhas que a gente faz, a gente vai ter a consciência tranquila ou não. E se a gente não tiver a consciência tranquila, provavelmente a gente vai se sentir culpado. E isso vai trazer sofrimento para a gente. Mas aí, ele vem e fala uma coisa que é muito importante. Quando o homem praticar a lei de Deus, mas não é praticar a lei de Deus só quando interessar para ele. É praticar a lei de Deus todo o tempo. Porque eu não sei se você lembra, Caio, que o Alexandre fala lá na aula da evangelização, que
a lei de Deus, ela já está dentro da gente. A gente vem estudando e aprendendo a lei de Deus, né, e os ensinamentos de Jesus há muito tempo. Jesus nasceu há mais de 2000 anos. Então, há muito tempo a gente já vem estudando, há muitas encarnações a gente vem estudando os ensinamentos de Jesus, e a gente já tem dentro do nosso espírito, gravado no nosso espírito, as leis de Deus. Certo? Ele fala isso, não fala? Lembro. Então, vai chegar um momento, se Deus quiser, e se a gente também se esforçar para isso, que a lei de Deus vai estar gravada tão forte dentro da gente, no nosso espírito, que não vai ser mais difícil a gente praticar. A gente não vai mais precisar fazer aquele exame de consciência que o Santo Agostinho ensinou para a gente, que a gente leu na semana passada. A gente não vai mais precisar fazer aquilo, né? Porque vai estar tão forte, vai ser uma coisa tão forte dentro da gente, que a gente vai ser, assim, automaticamente a gente vai praticar a lei de Deus. E aí ele fala que quando o homem praticar a lei de Deus, né, os ensinamentos de Jesus, isso disporá de uma ordem social e humana na justiça e na solidariedade. Ou seja, quando isso acontecer, o mundo vai ser um mundo mais justo, né? O lugar onde a gente vive vai ser um lugar onde vai ter mais justiça, mais solidariedade. Por quê? Porque todos nós seremos melhores. Portanto, mais felizes. Portanto, mais felizes. Seremos mais felizes. Certo? Certo. Leozinho, lê pra gente o texto 126, por favor. Texto 126. O Evangelho segundo o Espiritismo. Ao instruir-nos no capítulo 14 de O Evangelho segundo o Espiritismo, denominado Honrai a teu pai e tua mãe, o Espírito Santo Agostinho nos diz que: lembrai-vos de que a cada pai e a cada mãe Deus perguntará: que fizeste da criança confiada à vossa guarda? Se permaneceu atrasada por vossa culpa, vosso castigo será o de vê-la entre os espíritos sofredores, quando dependia de vós que fosses feliz. Então, vós mesmos, carregados de remorsos, pedireis para reparar a vossa falta. Nossa, esse trecho aí, ele está falando sobre a responsabilidade dos pais, né? Sobre os filhos. Então, quando a gente tem a bênção de receber algum espírito como nosso filho, a gente também assume um compromisso espiritual com aquele ser, né, com aquele espírito, de auxiliá-lo, de ajudá-lo a progredir, a crescer. E aí, quando a gente se for, né, quando a gente desencarnar, vai ser perguntado para a gente o que a gente fez daquela criança que foi confiada a gente, né? Porque se é nosso filho, foi confiado a gente para a gente educar, para a gente orientar, para a gente auxiliar quando precisa, para a gente ensinar a ser uma boa pessoa, ser correto, ensinar aquilo que Jesus deixou de lição para a gente. A gente tem que também ensinar a amar, a respeitar o outro. Então, vai ser perguntado para a gente o que a gente fez com aquela criança. A gente cumpriu com o combinado, com o planejado? Porque se a gente tiver cumprido, tudo bem, a gente fez a nossa parte. E a gente vai ter o quê, Léo?
Felicidade. Não, Consciência tranquila. a consciência tranquila. Agora, se a gente não fizer a nossa parte, não contribuir para a evolução daqueles que são colocados à nossa guarda, a gente também vai ter uma responsabilidade sobre isso. É a lei da causa e efeito. Lembram? Se vocês forem analisar, a lei da causa e efeito está em tudo na nossa vida, né? Só que aí é um compromisso, né? A paternidade, a maternidade é um compromisso. E aí a gente faltou, a gente não deu conta desse compromisso. E aí a gente vai sentir o quê? Se a gente, a gente vai sentir culpa, né? Não é de culpa que nós estamos falando. A gente vai sentir muita culpa. E isso vai impedir que a gente seja feliz. Concordam? Concordo. E aí, quem recebe a bênção, né, ou o compromisso de ser pai e mãe, e que não consegue desempenhar essa função conforme os compromissos, né, os comprometimentos que fez no plano espiritual antes de encarnar, depois sofre com remorso. A culpa e o remorso. O que é o remorso? Vocês sabem? Remorso, não sei. Vocês já ouviram falar? Já ouviu falar, Caio, em remorso? Sim. Mas vocês não sabem o que significa? Remorso fica se amoendo por dentro porque ter feito algo errado. É isso mesmo, remorso é arrependimento, né? É você... Porque o remorso e a culpa andam de mãozinhas dadas, assim, ó. Quando você se sente culpado, normalmente você se arrepende. Quando você sofre, né? Com o sofrimento que é imposto a você porque você fraquejou, você acaba sentindo remorso. Aquele arrependimento, poxa, não devia ter feito assim, eu devia ter feito assado, eu devia ter me dedicado mais, eu devia ter ajudado mais. Eu devia ter feito assado? É só um jeito de falar. Ao contrário de assim, é assado. Eu devia ter feito carne assada, não crua. Mais ou menos isso, certo? Então, e aqui a gente às vezes acha que a culpa é só quando a gente briga e alguém morre, a gente está brigado. Mas a culpa, ela pode vir num monte de coisas, né? Às vezes, até o jeito que você fala com as pessoas, até o desentendimento com alguém que é importante para você, tudo isso pode trazer culpa. Uhum. Então, a culpa mesmo, ela vai decorrer de todas as escorregadas que a gente der. Falando nisso daí, mãe, uma coisa que eu aprendi na minha apostila de ética e cidadania é que não importa qual escolha você faça, você sempre vai se sentir culpado pela escolha que você não fez. Não necessariamente. Porque se a escolha que você fez, ela segue as diretrizes que Jesus ensinou, você não vai se arrepender. Você não vai sofrer. Porque ele já não ensinou pra gente que a gente tem que seguir, só vai ser feliz quem seguir os ensinamentos de Jesus? Sim. E as leis de Deus? Sim. Então, e foi isso que Jesus ensinou, as leis de Deus, não foi? Sim. Então, se a gente cumprir a lei de Deus, vocês acham que a gente vai ser infeliz? Não. A gente não leu aí na semana passada que a felicidade ela só vai existir no mundo quando a gente evoluir, a gente só vai evoluir quando a gente vivenciar as leis divinas em todos os momentos, em todas as situações, não foi isso que a gente leu? Então essa afirmação aí da sua apostila, eu não concordo com ela. Eu acho que se a gente fizer tudo certinho, conforme Jesus ensinou, se a gente lembrar
que na hora da dúvida, né, que a gente tem que decidir o que a gente vai fazer, a gente parar e falar assim, o que Jesus faria? E aí, Jesus não faria isso, Jesus faria aquilo, e a gente vai e faz aquilo que Jesus faria. Provavelmente a gente não vai se arrepender. Porque Jesus ensinou, ele é nosso modelo, não é? É. Então assim, não tem como a gente seguir um modelo, o espírito mais perfeito que encarnou nesse planeta e a gente sofrer. Concordam? Concordo. Muito bem. Então, vamos lá. Isso tudo mostra que ter a consciência tranquila do que nós fizemos, de que nós fizemos o melhor, é o melhor caminho para encontrarmos a nossa paz de espírito e buscarmos, por consequência, a nossa felicidade. O que mais vocês acham que a gente precisa fazer para buscar a nossa felicidade? Não sei. Não sabe? Não. E você, Léo, sabe? A gente devia... Não sei. A gente já Não falou sei. aqui, né? Procurar ser bom, procurar ser honesto, procurar ser justo Seguir os ensinamentos. e seguir os ensinamentos de Jesus. Tem um texto, uma mensagem, na verdade, que eu tirei lá de um livro que se chama Sempre Melhor. Escrito por José Carlos de Luca. E ele chama Caminho da Felicidade. Eu vou ler para vocês, tá bom? Tá. Para vocês e para o pessoal lá de casa. Então fala assim, ó. A busca da perfeição se confunde com a busca da felicidade. Quanto mais virtudes a pessoa adquirir, mais próxima da felicidade ela estará. Distanciar-se do sofrimento implica burilamento de si mesmo. O diamante é uma pedra preciosa que precisou ser lapidada. Nós também somos pedras preciosas criadas por Deus e também precisamos lapidar nossos conhecimentos e sentimentos. Daí porque Jesus pede que busquemos a perfeição, que é o processo de lapidação do ser divino que habita em nós, eliminando as sujeiras do orgulho, removendo os cascalhos do egoísmo e limpando os detritos da mágoa, da inveja e da sensação de ser vítima do mundo. Quanto mais lapidados, mais nos aproximamos da nossa essência, que é a luz da emanação de Deus. Este é o caminho da felicidade, aprimoramento íntimo, descoberta das riquezas interiores e expansão da nossa luz interior. Que bonito isso, não é? Vamos tentar botar em prática? Vamos. Vamos? Sendo então a lapidação, o melhoramento, o progresso é real. É o real caminho da felicidade. Como a gente sabe se a gente está no caminho certo? O que vocês acham? Orando e pedindo orientações. Tem a questão 918 do Livro dos Espíritos que vai responder isso para a gente. Quem vai ler? Eu. Léo, lê para a gente então. Texto 127 do livro O Livro dos Espíritos. Questão 908. Por que sinais se pode reconhecer no homem o progresso real que deve levar o seu espírito na hierarquia espírita? O espírito prova sua elevação quando todos os atos da vida corpórea constituem a prática da lei de Deus e quando compreende por antecipação a vida espiritual. O verdadeiro homem de bem
é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade na sua mais completa pureza. Se interroga sua consciência sobre os atos praticados. Perguntará se não violou essa lei, se não cometeu nenhum mal, se fez todo o bem que podia, se ninguém teve de se queixar dele. Enfim, se fez para os outros tudo o que queria para os outros fizessem. O homem, possuído pelo sentimento de caridade, de amor ao próximo, faz o bem, pelo bem, sem esperança de recompensa, e sacrifica o seu interesse pela justiça. Ele é bom, humano e benevolente para com todos, porque vê irmãos em todos os homens, sem exceção de raça ou de crenças. Se Deus lhe deu o poder e a riqueza, olhe essas coisas como um depósito de qual deve usar para o bem. E disso não se envaidece, porque sabe que Deus que lhes deu também poderá retirá-los. Se a ordem social colocou homens sob a sua dependência, trata-os com bondade e benevolência, porque são seus iguais perante a Deus. Usa de sua autoridade para lhes erguer a moral, e não para os esmagar com seu orgulho. É indulgente para com as fraquezas dos outros, porque sabe que ele mesmo tem necessidade de indulgência, e se recorda destas palavras do Cristo, que aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Não é vingativo, é exemplo de Jesus, perdoa as ofensas para não lembrar senão dos benefícios, porque sabe que lhe será perdoado assim como tiver perdoado. Respeita, enfim, nos seus semelhantes, todos os direitos decorrentes da lei natural, como desejaria que respeitassem os seus. Muito bem. Junto com aquele outro texto do Santo Agostinho, né, aquela outra resposta do Santo Agostinho, essa aqui também é muito importante. A gente tinha que ler ela todo dia, né? Olha o que ele fala, como isso aqui tinha que ser diretriz para a nossa vida, para a gente ler, para a gente nunca se esquecer. Olha, o verdadeiro homem de bem, se a gente quer ser um homem de bem, a gente tem que praticar a lei de justiça, a lei de amor e a lei de caridade na sua mais completa pureza. A gente tem que interrogar a nossa consciência, se perguntar a si mesmo, se não violou essas leis, se não cometeu mal nenhum, se fez o melhor, todo o bem que podia fazer, se ninguém tem nenhuma reclamação dele, se fez para as outras pessoas exatamente aquilo que gostaria que tivessem feito para ele. Agir com sentimento de caridade, com amor ao próximo, sem esperar nada em troca. Sacrificar o seu interesse pessoal em prol do interesse dos outros. Ser bondoso com as pessoas. Tratar todo mundo como seus irmãos, como iguais, independente de raça, independente de cor, independente de lugar de origem, independente do time de futebol, independente de qualquer coisa, né? Porque todos nós somos irmãos, todos nós somos filhos de Deus. Se vocês pararem para pensar, todos nós somos iguaizinhos. É lógico que os nossos conhecimentos são diferentes, mas a gente tem as mesmas necessidades, as necessidades físicas de alimento, de água, de afeto, as necessidades intelectuais de estudo, de aprendizado de uma profissão, as necessidades sociais de conviver com as outras pessoas, de ter amigos, de estar junto com quem a gente gosta,
também tem que estar com pessoas que são desafios para a gente, para ajudar a gente a evoluir. Todo mundo vai no banheiro, todo mundo toma água, todo mundo toma banho, todo mundo acorda com mau hálito. Ou vocês não acordam? Ah, não acordo. Não? Eu acordo. Todo mundo acorda. É que você é novinho ainda, mas você vai ver. Então, assim, todos nós somos iguais. Então, a gente não é melhor do que ninguém. Não intelectualmente ou moralmente falando, mas o que a gente quer dizer com isso é que todos nós somos detentores dos mesmos direitos e todos nós somos filhos de Deus da mesma forma, tá? Deus não elege alguns, Ele não escolhe alguns. Na verdade, o melhoramento... Ele escolhe todos, só que poucos passam dessa fase. Ele ama todos iguais. Quem não passa da fase é porque pisou na bola. Mas é responsabilidade dele, não de Deus. Vocês concordam? Concordo. Então, esse texto aqui, olha, ele é tão bonito. Olha, o homem de bem, ele é indulgente. Vocês sabem o que é ser indulgente? Não. É ser bom, assim, é olhar o defeito do outro com compreensão, porque você também tem defeito. Como que a gente vai ficar apontando o defeito dos outros se a gente é cheio de defeito? Não é? Pois é. Eu sou cheia de defeito, vocês não são? Eu sou. Né? Outro dia eu ouvi uma pessoa assim falando pra mim, nossa, você é tão evoluída. Eu falei, doce ilusão, não sou não, tenho um monte de defeito, né? Então, e tem uma outra coisa que ele fala aqui, ó, o homem de bem, o verdadeiro homem de bem, ele não é vingativo e ele respeita o outro assim como ele gostaria de ser respeitado. Isso tudo serve para a gente pensar o que a gente precisa fazer nessa vida da gente aqui, para a gente dar um pouquinho mais, um passinho um pouco maior rumo ao nosso progresso e para que a gente não se torture depois com a culpa, certo? Será que a gente vai conseguir pôr isso tudo em prática? Com certeza. Vamos tentar? Vamos tentar. Ah, isso aí, gostei de ver. E eu espero que o pessoal lá de casa também consiga tentar, né? Também se esforce para tentar, certo? Vamos nos despedir do pessoal? Vamos. Quem que quer começar a se despedir? Eu. Então vamos lá, Caio. Despede aí do pessoal. Eu dou um beijo, um abraço, obrigado por ter ouvido até aqui. Que vocês estejam muito bem recebidos. E até mais. E você, Léo, o que você quer falar pro pessoal de casa? Muito obrigado por ter assistido até o final. E tchau. Então tá bom. Só isso? Só. Então eu queria despedir do pessoal. Agradecer pela companhia de hoje. Espero que vocês tenham gostado do programa e que a gente possa se reunir no domingo que vem para mais um Sementinhas do Amanhã. Que cada um de vocês recebam as bênçãos divinas, sejam acolhidos, protegidos e abençoados. Que tenhamos uma semana de muita luz. Um beijo no coração de todos e fiquem com Deus. Até semana que vem.